Hora de falar de economia. O dólar voltou a cair e renovou o menor valor em um ano. E sobre o dia no mercado financeiro, conversamos agora com Héctor Sanches, que é economista-chefe da Ativa Investimentos. Héctor, que bom te ver mais uma vez. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Lívia. Muito obrigado pelo convite. O que explica esse resultado positivo para a moeda brasileira hoje, hein? A gente ainda está assistindo uma reverberação grande sobre o guide, né, sobre o outlook positivo dado pela Standard & Poor's ontem para o Brasil, ainda que não tenha alterado o rating brasileiro, muito se reverbera nesse bom humor, nessa sinalização positiva dessa agência. Ainda que a Moody's tenha, eu não vou dizer contradito, vou dizer antagonizado marginalmente em relatório hoje, a Standard & Poor's fez com que nós tivéssemos um bom humor iniciado no final da tarde de ontem e hoje continua reverberando na economia ativos aqui no Brasil. Agora, a gente vem vendo, né, uma sequência de quedas do dólar aqui em relação à moeda brasileira, Héctor. A tendência é essa para as próximas semanas, para os próximos dias? Há alguma previsão, por exemplo, de um teto ou um piso para esse dólar se movimentar? Por enquanto, ainda não, né? Há uma volatilidade na moeda. Dizem que o câmbio ele vem para dar humildade para o economista, né? Porque é muito difícil de acertar. Mas na nossa avaliação, os fundamentos brasileiros não jogam uma continuidade nessa apreciação, nessa queda da moeda. A gente vem olhando as contas, né? O fiscal é muito relevante para isso e a nossa trajetória fiscal sobremaneira não melhora. Nós não temos fundamentos para surfar um patamar inferior a esse 4,8 aí que a gente está observando. Aliás, nossos modelos de câmbio rodados pelo economista Guilherme Silva Souza aqui na Ativa Investimentos, eles apontam que se o Brasil tivesse par e passo, né, se ele estivesse caminhando junto com os seus pares, o nosso câmbio deveria ali estar ao redor de 5,10 no mínimo. Eu ainda adiciono que o Brasil ele tem um comportamento, uma dinâmica de dívida superior aos pares, o que jogaria a moeda brasileira para um patamar ainda superior na nossa avaliação por aqui. Você trouxe agora para a gente, falamos muito sobre isso ontem, nem vou bater muito nessa tecla sobre a revisão positiva da nota da S&P, da agência de risco aqui para o Brasil. E a gente tem percebido nesses últimos dias, últimas semanas, indicadores econômicos positivos aqui para o Brasil. Hoje, o presidente Lula, numa expectativa muito positiva, disse que a economia brasileira pode fechar o ano com um PIB de até 2,5% de projeção positiva em relação ao ano passado. É possível que isso aconteça, Héctor, ou ele foi extremamente otimista? Não, a possibilidade existe, né? Mas hoje o dado da PMS, né, que é a Pesquisa Mensal dos Serviços, já diminuiu um pouquinho o otimismo dos agentes, né? Na divulgação do PIB do primeiro trimestre, houve, de fato, um movimento exacerbado. Aqui na casa, nós revisamos o nosso PIB de 1,2 para 1,6. Só que o agro, ele, apesar de trabalhar o ano todo, ele tem um desempenho sazonal muito forte no primeiro trimestre, o que não deve se repetir nesse segundo trimestre. E hoje, pela manhã, o dado dos serviços frustrou muito a expectativa. O mais pessimista dos agentes apontava para uma redução, uma contração de 1%, a mediana estava em menos 0,1 e veio menos 1,6, ou seja, há um enfraquecimento, e o pior, né, na abertura nós tivemos uma queda disseminada no índice. Há um enfraquecimento da atividade econômica, então assim, pode conter projeções relativamente mais otimistas. Veremos então nos próximos meses, né? Conversamos com Héctor Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos, trazendo uma análise da economia nesta quinta-feira. Héctor, obrigada, viu? Boa noite a você. Obrigado você, boa noite.